Você sabia que há milhares de anos pessoas utilizavam sal e conchas como moeda? Vamos descobrir como chegamos até aqui. Tudo começou há milhares de anos, quando os seres humanos ainda viviam em pequenas comunidades. Naquela época não existia dinheiro, as pessoas trocavam diretamente o que tinham pelo que precisavam. Esse sistema é conhecido como escambo. Por exemplo, se eu sou um padeiro e eu faço pães todos os dias na minha casa, mas eu preciso de calças. Então eu vou procurar alguém que tem calças em casa para poder trocar pelos meus pães. Mas o escambo tinha um grande problema: a consciência e desejos. Nem sempre as pessoas tinham o que precisavam, e isso tornava as trocas complicadas. Vamos utilizar essa mesma situação que eu acabei de contar para você. Eu tenho pães e eu quero calças. Você tem as calças para me vender, para a gente fazer essa troca, mas você não quer pães, você já tem. E aí o que eu vou precisar fazer? Vou precisar procurar outra pessoa que quer o que você quer para eu poder obter o que eu quero. Então acaba se tornando uma troca um tanto quanto inviável. E foi aí que surgiu a necessidade de algo mais prático e universal. Para resolver o problema do escambo, as comunidades começaram a usar itens que tinham um valor intrínseco, ou seja, que eram úteis por si só. Esses itens são conhecidos como dinheiro e mercadoria. Diferentes culturas adotaram diferentes formas de dinheiro e mercadoria. Na Mesopotâmia, por exemplo, o gado era uma forma comum de pagamento. Na China, conchas eram usadas como moeda. Já na África, o sal era tão valioso que era chamado de ouro branco. Ele era usado não apenas para temperar alimentos, mas também para conservar carne e até como forma de pagamento. E agora uma curiosidade bem legal para vocês. Naquela época em Roma, os romanos costumavam pagar seus soldados com sal. Daí que vem a origem da palavra salário. E de qualquer forma, como nem tudo são flores, a moeda teve mais um problema. Porque esses itens acabavam tendo alguns problemas de transporte, às vezes deterioração ou até mesmo de divisão. Então eles precisavam evoluir, precisavam achar uma outra forma dessas trocas. A solução veio por volta de 600 a.C., na Lídia, uma região que hoje faz parte da Turquia. Os lidianos criaram as primeiras moedas de metal, feitas de uma liga de ouro e prata, chamada electrum. Essas moedas eram padronizadas em peso e valor, o que facilitava o comércio. A ideia se espalhou rapidamente. Os gregos e os romanos adotaram o uso da moeda. Elas se tornaram um símbolo de poder e riqueza. As moedas eram cunhadas com imagens de deuses, imperadores e símbolos importantes, o que ajudava a garantir a sua autenticidade. Na China, por volta do século IV a.C., surgiram as primeiras moedas de bronze, com formatos de facas e pás, que mais tarde evoluíram para moedas redondas com furo no centro, que eram carregadas em cordões. Convenhamos que carregar moedas de metal poderia ser um tanto quanto pesado e perigoso. Foi aí que eles tiveram que ter mais uma sacada. Na China, durante a dinastia Tang, no século VII, surgiu o papel moeda. Era mais leve e prático. Inicialmente, eram recibos de depósitos emitidos por comerciantes, que podiam ser trocados por moedas. Na Europa, durante a Idade Média, os comerciantes começaram a usar depósitos de ouro e prata guardados em ourives. Esses recibos deram origem às primeiras cédulas de banco. Em 1961, o Banco da Suíça emitiu as primeiras cédulas oficiais da Europa. E com essa chegada do papel moeda, nós tivemos mais um problema: a falsificação e a inflação. Com o tempo, os governos passaram a controlar a emissão de dinheiro, garantindo seu valor. Surgiram os bancos centrais, como o Banco da Inglaterra e o Federal Reserve dos Estados Unidos. E foi bem nessa época que os Estados Unidos teve a sua maior sacada. Eles aproveitaram essa época de guerra e de pós-guerra para tornar o dólar forte. E como é que eles fizeram isso, Gui? Eles financiaram muitas coisas na guerra, além de vender armamentos, de ajudar os países que ganharam e até depois ajudar com infraestrutura os países na sua reconstrução. E em 1944, já visando mais poder para o dólar, eles conseguiram numa conferência chamada de Bretton Woods que o dólar fosse vinculado ao ouro e que as outras moedas fossem todas vinculadas ao dólar. Mas não demorou muito para que outros países começassem a suspeitar, duvidar da integridade dos Estados Unidos, de que eles na verdade não estariam falando que tem tanto ouro quanto eles tinham, mas na verdade emitindo mais dinheiro e fazendo com que, se você quisesse resgatar o seu ouro guardado lá nos bancos dos Estados Unidos, você não conseguiria, porque tem mais dólar do que ouro rodando. Então, em 1971, o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, veio falar o óbvio para o público, de que o dólar já não tinha mais lastro em ouro.
Isso deu início ao nosso atual sistema, um sistema de moeda fiduciária, onde nós, populações, depositamos toda a nossa confiança monetária ao nosso governo. E atualmente vivemos numa era digital, onde conseguimos utilizar de cartão de crédito, de pagamentos pelo telefone, de transferência TED. Então hoje temos diversas formas de trocar dinheiro. Porém, em 2009, houve a criação de uma moeda que pode revolucionar o futuro. Estamos falando do Bitcoin, a primeira criptomoeda criada por uma pessoa ou um grupo, sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. As criptomoedas prometem revolucionar o conceito de dinheiro, eliminando intermediários e centralizando o controle. Elas são baseadas em tecnologia chamada de blockchain, que garante segurança e transferência nas transações. Além disso, os bancos centrais de vários países estão estudando a criação de suas próprias moedas digitais, conhecidas como CDCs, Central Bank Digital Currencies. O dinheiro passou por uma incrível jornada, desde as trocas simples até as complexas transações digitais de hoje. Ele reflete a evolução da sociedade, da tecnologia e da economia. E o futuro? Quem sabe? Talvez as criptomoedas dominem o mundo, ou novas formas de dinheiro surjam. Uma coisa é certa, o dinheiro continuará a evoluir, assim como nós. E aí, o que você acha do nosso futuro monetário? Será que o Bitcoin é realmente a solução de todos os nossos problemas? Deixe nos comentários que eu quero saber. E se você gostou do vídeo, já deixa sua curtida. Não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pelo tempo e até o próximo vídeo.